Olá, ouvinte, estamos de volta com mais um episódio, mais um podcast para você, mais um videocast, você que vai nos assistir do YouTube. E hoje estamos aqui com o Márcio. O Márcio é um verdadeiro poliglota, é a primeira poliglota que nós vamos entrevistar aqui nesse canal. E, Márcio, muito obrigado por você nos atender, muito obrigado por juntar-se a nós. E eu preparei aqui, Márcio, uma série de perguntas para você, algumas coisas muito curiosas, acredito que vai ser um bate-papo muito legal. Eu tenho algumas coisas para compartilhar também, como você sabe, eu sou um entusiasta de idiomas, tenho estudado um Somos, né? pouquinho. Somos. Somos. E acontecem muitas coisas engraçadas que eu identifiquei quando eu estava conversando com você, e eu acho que é legal compartilhar isso com a galera que nos ouve. Talvez possa servir de motivação também. Bom, mas o foco aqui é você é o entrevistado, e eu vou te perguntar logo de cara qual a sua grande motivação para você aprender idiomas, cara, assim. Porque o inglês, antes de você começar a responder, o inglês, eu não diria nem que é motivação, assim, já se tornou uma coisa natural. Você tem que aprender, você tem que falar e pronto, acabou. Agora, quando você vai um pouco além, estudar espanhol, francês, alemão e outros idiomas que você às vezes tem a oportunidade, qual é a sua motivação para os outros idiomas? Olha só, tudo na verdade começou, os estudos por idiomas começou com meu padrasto, né? Meu padrasto, ele é poliglota, ele fala latim, clássico, grego, espanhol e português, né? Ele é pai do meu irmão, do segundo casamento da minha mãe. Então, todos os erros de português lá em casa, ele corrigia. Não, tá errado isso, tá errado isso, tá errado isso, né? E eu não tenho também um carioquês muito forte. Eu não falo mesmo, meu irmão. Não tenho. Porque eu convivi muito com meus avós. Minha avó era de Natal e meu avô foi criado boa parte em Pernambuco. Então, os sotaques eram muito misturados, né? E família de militar vai viajando daqui para ali e tudo mais. Então, já começou com o próprio português na minha família. E aí, na adolescência, né? Eu que sou quase cinquentão, eu sou da geração dos anos 80, que foi uma geração pop muito forte na música, no cinema, né? Foi o auge, assim, da cultura americana, né? Por gostar de MTV, de música, de cinema, o maior atrativo foi a cultura pop americana, né? Saber o que eu estou cantando, tentar ver o filme sem legenda. Aí depois eu comecei a trabalhar. E justamente o meu primeiro emprego foi numa agência de turismo, né, que já está virando até coisa de museu, né, agência de turismo, né, naquela época. Hoje em Ainda dia existe, né? né? Não, e hoje em Ainda dia eu não sei existe. como é que vai funcionar isso, né? Né? E aí eu via meus gerentes falando inglês. Eu ia muito nas agências da Panam, eu ia na Air France, eu ia nas aerolíneas argentinas, que ainda existe até hoje, né? Panam acabou. E aí eu via o pessoal falando outros idiomas e achava, cara, aquilo era o máximo, preciso aprender também. E até uma certa parte da minha adolescência, até os 17 anos trabalhando lá, aquilo me deu maior gás. E aí eu estudei no FISC. Durante um ano, eu entrei no Basic 2, depois eu estudei até o Intermediate 2, e aí depois, por problemas familiares, eu tive que parar. E aí, começando a trabalhar mais pesado e tudo mais, aí até um certo ponto parei. E aí, depois que eu retomei os estudos na Unicarioca e comecei a viajar, na época das vaquinhas gordinhas lá no Brasil, né? Comecei a viajar e, por causa dos meus amigos, exclusivamente os franceses, né? Eu comecei pela França. E aí eu aprendi a palavra mágica lá, né? Para ser bem tratado como turista, porque ser brasileiro em Paris já é um plus, né? Já somos bem recebidos, né? Aí eu aprendi a frase bonjour, sempre, né? O bonsoir. Je suis désolé, mais je ne parle pas français. Pouvez-vous parler en anglais avec moi, s'il vous plaît? E s'il vous plaît sempre, né? Sim. Aí só faltava colocar um tapete vermelho, né? E aí, ouvindo tudo, né? As palavras, lendo tudo. Desculpa te interromper, mas nessa época você já falava inglês? Intermediário. Já estava no nível intermediário ainda. Eu fiquei estacionado no intermediário. E agora eu estou retomando, acho que eu estou ainda no B1. Me considero ainda B1. O francês eu já sou C1.
né? A gente vai ver já já no quadro europeu, né? Para quem não Ok. entende, né? D'accord. Bom, e Continua. aí eu pensei assim, caramba, aí eu pegava as palavras rápidas, né? De uma maneira muito rápida. Eu pensei assim, caramba, quando voltar para o Brasil, vou estudar francês, porque eu acho que é um idioma que eu posso aprender. É latim, quer dizer, tem uma série de palavras associadas com espanhol, com português. Eu acho que eu vou aprender rápido. Não deu Sim. outra. Não deu outra. E aí fui procurar os cursos, né? A Aliança Francesa é muito cara, e aí eu Uhum. descobri que estudar no Senac era muito legal. E o Uhum. mais legal de tudo é que na época, hoje não, ela não trabalha mais lá, a minha professora era uma nativa. Uhum. Ela era da região central da França. Os pais dela moravam no Rio também, e ela sempre vem aqui na França para visitar o resto da família, ver os outros amigos também. Ela tem um sotaque perfeito e ela consegue transitar nos dois idiomas tranquilamente. Ela não tem sotaque nem em português e ela não tem sotaque nem em francês. O sotaque dela, da região dela, é limpíssimo, como ela morasse aqui. Como se ela morasse aqui. Fantástico. Estudei francês lá um ano. O Senac me deu uma bolsa e aí depois, para continuar, aqui ficou apertado porque as aulas seriam sábado. E Uhum. aí começou a ficar muito puxado na Unicarioca, que eu descobri que eu poderia estudar sozinho, que eu seria autodidata em idiomas. É porque você já tinha pego já o começo, né? A parte talvez mais difícil, que é da saída da estaca zero, você já tinha passado por isso. Então, talvez a partir de agora estudar sozinho ficasse mais fácil também, né? Exatamente. Mas Fala. acho que a resposta da pergunta que eu te fiz é qual foi a sua grande motivação em aprender? Primeiro, pelas amizades e a oportunidade de ter uma interação com a França. É, Exatamente. eu acho que essa seria a resposta. E aí, Uhum. beleza, mas e a partir daí você também aprendeu espanhol? Como é que você aprendeu espanhol? Como é que Sim, o foi? que aconteceu? O que aconteceu? Eu tinha estudado espanhol também no Brasil. A empresa que eu trabalhava, a última empresa que eu trabalhava no Brasil, ela tinha um contrato com a Avaia e ela estava desenvolvendo dashboards, né, para a Avaia em São Paulo, para dois clientes, um deles era o Unibanco e o Banco Itaú, Uhum, e aí outros bancos da América Latina estavam interessados nos dashboards que a empresa desenvolvia e precisava falar espanhol. Só que a empresa iria começar a contratar pessoas que falassem espanhol de uhum, diversos países da América Latina, cada um da sua maneira, ali o espanhol diferente, né? Nisso eu comecei a estudar espanhol. Eu virei para os meus patrões e falei, olha, eu já estou falando um pouquinho de francês, o espanhol eu acredito que eu vou pegar super rápido. E aí comecei a dar minhas arranhadas lá, né? Só que aí a Vaia cortou o contrato com a empresa e não rolou. Quando eu cheguei aqui na França, o que aconteceu? Eu moro em frente à empresa francesa que constrói trens. E uma das uhum, empresas um dos países que compra os trens da França é a Espanha. Então tinha vários postos lá de trabalho que exigia falar espanhol. Eu, caramba, vou estudar mais ainda. Aí uhum, descobri um bar onde as pessoas se encontravam para falar espanhol. E aí fui uhum. lá, estudando e praticando. Comecei a fazer amizades com os hispânicos, né? Espanhóis, latino-americanos, e ali comecei a ganhar confiança, entende? E aí não rolou. Mandei meu currículo para a empresa, não aconteceu, não rolou. E aí, eis que surge Pierre Vacances. A Pierre Vacances foi a empresa que eu trabalhei um ano, né, Uhum, terceirizado lá. Eles estavam à procura de alguém de informática que tivesse alguma experiência com projetos, que falasse francês e que falasse espanhol. uhum. Apareceram os candidatos lá espanhóis que falavam espanhol perfeitamente, mas que eram imigrantes da Espanha, recém-chegados, que não falavam nada de francês. Ainda assim, eles tentaram e meus chefes na época falaram: caramba, Márcio, você veio do céu, porque finalmente conseguimos fazer uma entrevista completa e correta com alguém que fala francês e alguém que fala Uhum. espanhol. Dois pontos muito importantes aí, né? O primeiro
esteja pronto para as oportunidades, né? Às vezes a gente começa a estudar as coisas aleatoriamente, sem a menor pretensão futura, e pensar que não que surge a oportunidade por conta daquilo que você já sabe, daquilo que você está estudando, né? Isso é bem interessante. Agora, você citou um negócio aí, os encontros, um encontro local em um bar para poder aprender idiomas. Isso é uma coisa que muita gente não sabe. Você pode entrar hoje no Meetup, né, e bota lá idiomas. Você vai ter vários eventos regionais em diversas cidades do mundo, no idioma alvo que você quiser, praticamente, né? Se você entrar se você estiver no Rio de Janeiro, e eu nunca fiz esse teste, tá? Você que está nos ouvindo aí agora, você pode fazer esse teste. Entrar no Meetup, quero aprender russo. Gente, vai ter um encontro de russos em algum lugar do Rio de Janeiro para as pessoas falarem e praticarem russos. E você pode aprender, você pode fazer parte, você pode se enturmar, porque essa é uma das melhores maneiras de você aprender um outro idioma, né? Você se expor àquilo, né? Você se juntar com a galera e se expor àquele idioma. Então, para você que está nos ouvindo, essa é a primeira dica, já antecipando as dicas que a gente vai dar quase no final desse podcast. Essa é uma das. Você participar dos encontros de poliglotas, os encontros de idiomas que tem em diversas cidades do mundo. Você pode encontrar isso através do Facebook, do Instagram, do Meetup principalmente. Outra parada que você falou que me chamou a atenção é a semelhança de algumas palavras do espanhol com o francês. Eu aqui, quando estou estudando francês, e às vezes eu tenho uma conversa com uma francesa que mora no norte da França, ela mora em Mont Blanc, perto de Chamonix, se eu não me engano. Uhum. E de vez em quando a gente está conversando, é aquilo que acontece com o nosso cérebro, né? Quando o cérebro ele tenta dar uma resposta e você ainda não tem aquela palavra, ele vai buscar a palavra mais próxima, mais confortável, né? Então, Uhum. eu já consegui, de alguma forma, talvez de forma natural, a distinguir de que não é o inglês, né? Antes, quando eu não sabia um outro idioma, era só o inglês. Então, ele ia lá no inglês e pegava o inglês para poder botar no lugar da frase. Mas agora não está acontecendo mais isso. Ele vai pegar a frase em espanhol, justamente pela similaridade. Então, Uhum. muitas vezes, até às vezes minha esposa fica zoando aqui, não, Wagner, você está falando espanhol. Isso aí não é francês, isso é espanhol. Justamente por causa da sonoridade e da similaridade, né, que tem. Então, o cérebro já sabe a palavra em espanhol, que é muito parecida com aquela palavra em francês, e aí ele vai no meio da frase, que foi toda em francês, ele pega e coloca uma frase em espanhol. Ó, isso está me fazendo lembrar do nosso querido professor Manuel. Na verdade, o que que acontece? A gente vai Ah, montando uma matriz, né, aham. dentro desse livro, né? Aí vai sendo banana com banana, laranja com laranja, maçã com maçã. Não é assim que Exatamente. a gente aprende, É uma boa analogia. não é? E aí vai. E é assim que o cérebro funciona. As pessoas às vezes ficam desmotivadas porque a ciência já conseguiu comprovar que o melhor momento na vida de uma pessoa para aprender idiomas é quando ela é criança. Aham. Ah, mas o adulto ele também pode aprender de uma maneira diferente. E no cérebro, o cérebro ele trabalha por comparações. Uhum. Em certas frases, expressões, figuras de linguagem que uma pessoa solta, aí eu consulto meu banco de dados aqui na Cuca, né? Eu sei isso aqui em francês, eu sei isso aqui em espanhol, mas como é que é isso em inglês? E tem até um site, expressio.fr, que Uhum. ele ensina justamente todas as expressões populares, né, de figuras de linguagem e tudo mais, ah, em todos os idiomas, mas ele pega como base o francês. Então a Uhum. gente vai ver lá que tem expressões que tem em francês, mas que não tem em português, mas tem em espanhol, tem em italiano e outros idiomas, e inglês também. Aí a gente vai ver um que tem em francês, tem em inglês, mas nos outros não tem. É um ótimo website para você utilizar também, no nível mais avançado, que a gente vai ver mais na frente, que é o C1 e o C2, por exemplo. E assim funciona. Outras coisas engraçadas ainda nesse tema que acontece. É um tópico que eu separei aqui, né? O cérebro do poliglota, né? Eu estava justamente assistindo um vídeo da BBC sobre isso, sobre as coisas que começam a acontecer no nosso cérebro, né? Algumas. Foi isso que aconteceu antes da gente começar a gravar, né? Você encontrou uma palavra em francês que faz muito mais sentido, faz muito mais significado. Ela é perfeita
para a situação, para aquele momento. E aí o cérebro dá um bug porque ele não tem a mesma palavra no seu idioma nativo, né? É, E aí quando aquela situação se repete, você vai usar a palavra que faz mais sentido para você em francês, ou em uhum, espanhol, ou em inglês, entendeu? é, E incomoda, causa um incômodo não ter essa mesma palavra em português no seu idioma nativo. Você às vezes quer inventar palavras no seu idioma nativo. Essa é a é. primeira coisa que eu reparei que já está acontecendo com você, que também acontece comigo. Você acabou de falar que também está a acontecer. Você falou também. Exatamente, estou a falar como português. Tá vendo só? Tá vendo só que barato? Exatamente. Outra É a coisa que eu mesma também, coisa. conversando com um amigo meu que é holandês, o Robert, que durante um tempo me deu aula de inglês, ele falou que hoje o nível de inglês dele é. O nível do idioma nativo dele, que é o holandês, é pobre, né? Não é um holandês rebuscado, refinado. E apesar de ser o idioma nativo dele, e o nível de português dele também não é um nível de português rebuscado, refinado, né? Aquele fancy Uhum, vocabulary. É... E por que isso? Justamente por causa desse mix de três idiomas. Ele fala português, fala holandês e fala inglês. Só que ele fala muito mais em inglês, porque ele acaba dando aula ele dá aula para diversas pessoas, diversas empresas, e então ele fala mais inglês o dia todo. Só fala um pouco de português com a esposa em casa, que ele casou com uma brasileira. Só que aí uhum. você começa a ter uma certa deficiência, né? Porque você tem um conjunto muito grande de palavras, em algum momento você tem uma certa deficiência no idioma, em alguns dos idiomas. E quando você está conversando, às vezes o cérebro está buscando qual é a melhor palavra adequada em qual idioma para poder responder. Isso acontece com você também? Sim, sim. Tem a coisa de, né? Principalmente nos radicais, né? Se Aham. eu posso usar, né? Se não é compatível, não é compatível. É, eu É, acontece comigo também. e aí, o Acontece. que acontece? Você fica mais lento para responder, às vezes. A menos Sim, que você esteja conectado com a pessoa só falando em francês direto, sim, mas se em determinado momento você fica mais lento para responder, porque você. É como se seu cérebro. É como se fosse aquele sistema de ordenação em pilha, né? Ele vai ordenando, sim, vem essa palavra, não, não é essa, bom, não é essa, não é essa, opa, achou a palavra correta nesse idioma para sim. poder responder. Você fica mais lento, até no seu próprio idioma. Sim, sim. E olha, vou dizer para você, eu também percebi muito isso também. Hum, E lá na PR Vacância, quando estava na reta final do projeto em espanhol, bateu um outro projeto para a Espanha e para a Europa do Norte, Bélgica, Holanda e Alemanha. uhum. Rapaz, era eu falando com todo mundo em francês ao meu redor, meu Skype for Business piscando lá para eu falar espanhol com a galera da Espanha e no telefone pessoal da Bélgica e do pessoal da Alemanha no telefone comigo em inglês. Chupa essa manga. Caraca, caraca, mas que incrível, né? Cara, que Mas isso desafio. deve ter sido uma Que experiência desafio. incrível, imagino. Foi incrível depois da segunda semana, porque a primeira semana e a segunda semana, cara, eu voltava com a cabeça desse tamanho assim para casa. Eu chegava em casa, cara, eu não quero falar nada. E Eu é quero silêncio. exaustivo, né? Eu quero silêncio. Mas depois eu peguei o ritmo, foi legal. É Entende? exaustivo, né? Não é? Você não cansa um pouco? É, cansa sim. As Cansa sim. pessoas às Mas vezes se posso falar? confundem. Pode falar. Uhum. Mas posso falar, cara, morro de saudade. Porque no projeto que eu estou agora de um outro cliente, eu Uhum, falo francês. Tem 5 portugueses lá que eu falo português, mas para bater papo. Aí, uhum, às vezes, porque às vezes fica desagradável ir até uma pessoa onde tem 10 colegas em volta, principalmente lá em Open Space, pô, eu falar português, todo mundo olhar e ninguém entender. uhum. Entende? O francês fica meio magoado com isso, que ele tem plena ciência que ele não é bom de idioma, Ah, né? E quem é bom de idioma aqui vai fundo, sabe? Estuda mesmo. E eu tenho uma outra colega que ela é colombiana, mas ela chegou na França criança, então ela fala muito pouquinho. Aí eu viro e fico forçando a barra com ela. Não, vamos bater papo em espanhol. Ah, mas eu falo um pouquinho, mas vamos, tenta e tudo mais. Não, ela tem palavras, ela vê os pais conversando, ela consegue acompanhar, mas ela fala muito pouquinho, uma pena.
né? Aqui, Mas sinto muita saudade desse desafio. Muita, muita saudade. eu estava. Essa colega francesa, na verdade, é uma colega virtual, eu nunca conheci ela pessoalmente, ela é amiga íntima de um francês que mora aqui, né, em Lisboa, Uhum, e que eu dei aula de português para ele. Em troca, ele me dava aula de francês. Então, para ela, uhum. eu dou aula de inglês, para ela me dar aula de francês. É uma troca, né? E Sim, é sim. engraçado, porque na França tem excelentes escolas. O filho dela, um dos filhos dela já está com 19 anos, já terminou como se fosse o equivalente ao ensino médio, e não teve aula de outro idioma. E eu perguntei assim, mas você não tem aula de inglês? Ela, não, só francês. Do começo até o final, só francês. Você vai estudar só francês. E não tem aula de Uhum, outros idiomas. Eu achei meio que um absurdo isso. E ela falou que na região dela é super comum, as escolas públicas não têm aula de outros idiomas, é só francês. O que Co- acontece? Pode falar. Deixa eu só, vou te explicar por quê. Aqui existem as escolas públicas e existem as escolas católicas. São nas escolas católicas que você estuda inglês, você pode escolher entre alemão e espanhol. Ou você pode estudar os dois. As Uhum. escolas católicas são mais caras, bem mais caras, mas é assim, saiu, já passou, sai com nível de aprovação no vestibular muito alto e já sai poliglota, entende? Interessante, é um cenário um pouco parecido aqui de Portugal, só que a diferença é que aqui em Portugal eles têm isso nas escolas públicas, né? A escola pública daqui você tem Uhum. francês, inglês e, se eu não me engano, existe uma nova diretriz agora para poder ensinar alemão, justamente por a Alemanha ser o bloco mais forte, o país mais forte do bloco econômico. Então existe uma diretriz também para ensinar alemão. E a galera termina o ensino médio, equivalente ao ensino médio, poliglota também. Sai É. falando inglês, Uhum. então é fluente. Eles têm inglês desde do ensino de base, né? E não é aula de inglês, é aula em inglês, né? Então Uhum. a criança termina o ensino fundamental falando e ouvindo e entendendo muito bem inglês. Os portugueses falam Uhum. muito bem inglês. Uhum. E eu fiquei muito surpreso com o que ela me falou sobre a França, de não ter aula de outros idiomas nas escolas públicas. Uhum. Uhum. Sim, E infelizmente tem. claro, isso gera a questão do orgulho pelo próprio idioma, mas também gera uma certa deficiência, né? Ou também tenho Exato. acompanhado as vagas do LinkedIn, por exemplo, as vagas da Alemanha. Tem muitas vagas publicadas em inglês. E lá está escrito claramente, não importa a sua nacionalidade, não importa de onde você é, se você quer vir trabalhar aqui, está dentro dos requisitos, você vem, você fala. Eu também ouço podcast de pessoas que trabalham na Alemanha e, cara, não falo alemão, só falo inglês. E pronto. Aqui em Portugal, eu trabalhei com polonês, né, na empresa, e o polonês mora aqui em Portugal já há um ano e a gente só fala inglês. O cara não fala até hoje português, na verdade. Agora, na França, não, você tem que falar francês. Isso é um gancho para minha próxima pergunta para você. A Aham. importância de falar o idioma local, né? Porque às vezes a gente tem a visão de que sim, o inglês é o idioma global, todo mundo, em qualquer lugar que você vá, as pessoas falam inglês, mas eu acho que não tem algum momento que isso não é uma verdade absoluta. Me conta um Exatamente. pouquinho sobre isso aí na França. Rapaz, olha Quais foram só, as suas vamos pegar. experiências, os perrengues que você passou, se você não falasse francês? Sim, olha só. Eu vim para cá já com nível muito bom, Uhum, entende, Wagner? Já vim com nível assim bom para pedir o visto, para ver todas as partes administrativas. O que eu aprendi, a gente vai entrar mais a fundo, um pouquinho mais para frente, o jargão do mundo do trabalho. Que hum, isso os cursos não vão ensinar. Doce ilusão. Doce ilusão. Não vão, sabe? E aqui, o que você tem que estar atento também? Cada país tem o seu sistema de recrutamento e seleção. A França, você sabe o que ela gosta de fazer? Primeiro ela faz um contato telefônico, uma entrevista por telefone, até para testar o seu nível de francês. uhum, E isso me dava raiva. Eu queria que, eu queria que as empresas me chamassem logo para entrevista direta, entendeu? uhum.
Mas aí depois eu fui entender, não, ó, eles querem saber o seu nível de francês, eles querem saber o seu nível de conhecimento em informática, Uhum. tá? E eles gostam muito de fazer entrevista. Esqueci o nome. Me faltou agora a palavra. Entrevista por competência. Uhum. Né? Como você reage em determinada situação, assim, 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 justamente para procurar o perfil ideal que eles querem, Uhum. sabe? E aí, no começo, rapaz, olha, foi muito complicado. Eu pedia para todo mundo do RH me explicar, olha, o que quer dizer isso? Deixa eu tomar nota, por favor, porque eu não sei. Eu falo, eu estou aprendendo, fui honesto com todo mundo, ainda sobre o vocabulário de RH, Uhum. entende? Que os cursos não me ensinaram. Né? Não me ensinaram. Quando eu cheguei aqui na França, só para concluir rapidinho, eu ainda participei de um curso de uma associação chamada Emaús, que era um curso para imigrantes recém-chegados na França, que deu um up assim sensacional para mim, ainda melhorou mais ainda meu nível, e era um curso que ensinava francês e as leis básicas do mundo do trabalho. Uhum. Então foi um super up, mas foi só 50% do caminho. Os outros 50% foi ali, ó, na real, com Uhum. eles diretamente, entende? Sem falar nos sotaques das pessoas, dos profissionais de RH de outras nacionalidades. Porque eu digo para você, Wagner, 90% aqui dos recrutadores são de origem africana ou árabe. Jura? Olha que surpresa. Sério, sério, sério. Eu tenho reparado que muitas vezes esse processo de recrutamento e seleção ele tem sido terceirizado, né? A primeira Uhum, fase ou as primeiras fases da triagem feita pelos recruiters, eles são, às vezes o cara não está na França, ele está lá no país dele e está ligando para você, está em contato com você através do Skype, muitas das vezes. Não interessa onde ele está, ele simplesmente ele pode estar em qualquer lugar do mundo recrutando para um determinado país, né? Eles têm terceirizado isso, e isso agora na pandemia, nesse período de pandemia, aumentou ainda mais, né? uhum, A separação do serviço, digamos assim, a quebra a quebra dos silos, na verdade, né? Você tem pessoas em qualquer lugar do mundo fazendo qualquer tipo de trabalho. Então, o processo de recrutamento e seleção tem acontecido muitas vezes assim, pessoas que estão em algum país da África recrutando para algum país da Europa. Agora, você falou do tipo de entrevista lá no comecinho, quando você começou a falar assim, o tipo de entrevista, se eu não me engano, o que você quer dizer é a entrevista modelo STAR. Você conhece essa entrevista? Eu acho que é isso que eles usam, que eu reparei que eles usam muito aqui na Europa. O STAR é S-T-A-R, que é basicamente o que significa essa sigla para você que está nos ouvindo. O S é de situação, né? Situation, uhum, onde a pessoa tem que descrever um evento ou uma ocasião que ela vivenciou. E às vezes é te colocado uma situação para você para ver como você reage. O T é de task, qual foi a tarefa que você fez para resolver aquela situação, né? uhum, O A de action, né? Qual foi a ação imediata, ou a ação que você planeja ou que você executou. E o R de qual foi o resultado, né? De result, qual foi o resultado que você tem. Então, aqui na Europa, eu reparo muito nas entrevistas, no processo seletivo, que a galera utiliza esse método de entrevista STAR. Então, você que está nos ouvindo, joga no Google, modelo de entrevista STAR, S-T-A-R mesmo, STAR. Dá uma estudada, se prepara para esse nível de entrevista, principalmente você que está procurando vaga fora do Brasil. uhum. Ok. Então, eu acho que é esse o modelo de entrevista que usaram com você, sem você saber. Agora, Rapaz, vamos tem lá. tantas situações que, vou dizer para você, viu? Foi uma experiência incrível. No começo eu resmungava pra caramba. Agora, se me telefonam, Tá tranquilo, de boa. tranquilo. Tá, Sim, sim, sim. Agora, você acha que, por exemplo, as coisas. Na França se exige falar francês, não tem jeito, por mais que você Sim, fala sim. inglês. Na Espanha, você que é uma pessoa que viajada, você acha que na Espanha também é a mesma coisa? Se exige falar o espanhol? Ou a galera vai se dar bem falando inglês?
Olha, e que eu posso te dizer? Eu recebi uma proposta só para trabalhar na Espanha, mas tive que recusar, porque eu Uhum, ainda não tenho o chamado Permis de Travail dans la Communauté Européenne. uhum, Você também comentou comigo que não tem. uhum, Era para uma empresa de agricultura de exportação, que a uhum, França ela compra tudo de comida da, da Espanha, né? E eles precisavam de uhum. um profissional que falasse francês e espanhol. Então, aí para os ouvintes que têm interesse de vir para a França, estude espanhol também, porque tem boas oportunidades aqui. Se você detesta inglês, entendo perfeitamente, tá aí, ó. Espanhol já é uma segunda possibilidade. Mas lá diretamente, Wagner, não, eu ainda não pesquisei. Eu recebi também uma segunda proposta, muito cretina, por sinal, de um banco espanhol aqui e que precisavam de um profissional que falasse francês e espanhol, mas o posto era meio safado. O posto seria um coordenador técnico, né? Aí eu pensei assim, coordenador técnico, ok. Mas a questão era, técnico era o salário, o posto era o coordenador, Olha só, entendi. entendeu? É Acontece em muita todo lugar do malandragem, mundo. muita malandragem. Agora, Mas, você hoje consegue identificar os seus níveis, isso que é legal, a gente olhar para. Você está já citando aqui, né? Já entrando no tópico do Framework Europeu de Referência de Idiomas, que a gente vai colocar, posso até colocar o link depois no podcast. É muito importante a gente identificar ali em qual nível nós nos encontramos, né? Fala um pouquinho sobre esse framework, como é que você utiliza, como é que você utilizou o framework para poder se guiar, para poder estudar, ah, serviu como sim, balizador para você? sim, exatamente. Como eu falei lá no nosso outro podcast, ele serve como bússola, né, para Uhum. o nosso conhecimento. Deixa eu acessar aqui rapidinho. Então, olha só. Ele é um quadro muito, muito, muito bem feito. Ele descreve cada nível, né? Só Então, para para deixar você... claro, só para deixar claro antes de você continuar. Pessoal, a gente está falando do Framework Europeu de Referência de Idiomas. E aí o Márcio vai dar um pouquinho mais de detalhe. Go ahead, Márcio. Ok. Então, nível A1 é aquele do comecinho mesmo, né? Aquele para Uhum. quem está começando. Então, ele é dividido pelas colunas compreender, falar e escrever. Ó, compreender. Reconheço palavras e expressões muito básicas que se usam habitualmente, relativas a mim mesmo, à minha família e ao meu ambiente imediato quando se fala devagar e com clareza. Compreensão agora, de leitura. Compreendo palavras e nomes conhecidos e frases muito simples. Tá vendo? Ó? Falar, interação oral, expressão oral. Utilizo expressões e frases simples para descrever o lugar onde vivo e as pessoas que conheço, etc. Interação oral, posso participar numa conversação de forma simples. Foi o que eu falei quando eu fui para a França pela primeira vez. Eu falava Uhum. as frases simples, tá vendo? Quer dizer, eu já estava no nível A1 e não sabia. Escrever é bem basicão também, ó. Sou capaz de escrever postais curtos e simples, por exemplo, para enviar parabéns, sei preencher formulários com dados pessoais. Por exemplo, agora, na situação em que estamos, eu viajei recentemente para a Suécia e no voo da volta eu tive que preencher um formulário e entregar ao governo por causa da situação sanitária, Uhum. né? E era muito simples. Uma pessoa ali nível A1, ela poderia preencher perfeitamente. Poderia Uhum. associar até mesmo um Mas estava em lusófono. qual idioma? Desculpa. Estava em francês e inglês. Ok. Mas estava bem claro, bem objetivo. Era um formulário, na verdade, para quem era de nível A1. Vai que uma pessoa ali no voo não falava nem inglês e nem francês. Uhum. Entendeu? Bom, fala, Wagner. Só pra gente, eu acho que nessa parte do galera que tá nos ouvindo ou nos assistindo, busque no Google Framework Europeu de Referência de Idiomas. Eu acho que pode servir como um balizador e você ajudar você a determinar algumas metas. Por exemplo, olha, hoje eu me identifico no nível A1, eu quero chegar no nível C1 até daqui a 6, 7 meses, digamos assim. E eu acho que isso pode ser um guia, né? Não sei se você utiliza ou já utilizou dessa forma, Márcio. Uhum.
Sim, porque embaixo vocês vão ver a quantidade de horas que cada um dos órgãos que aplicam o exame de proeficiência recomenda. Então, vocês vão ver lá embaixo os níveis e a quantidade de horas para cada um. E cada instituto que faz a aplicação do exame. Ou seja, tem cada instituto oficial daquele idioma, Exatamente. para poder, se eu não Uhum. me engano, o da, o da Alemanha, em alemão, é o DAF, é o teste DAF, correto? E é quem aplica esse idioma, esse é a escola de idiomas oficial do governo alemão, se eu não me engano. Goethe, É o Instituto, Instituto Gotz. é, Mas o nome da isso. prova é DAF, se eu não me engano. Mais bonito e mais fluente do que o meu. Eu sou zero. Em alemão eu sou zero. O francês é a Aliança Francesa ainda? Ainda é Aliança Francesa. E eu vou. Ele já. O OFI, né? O Ok. escritório que cuida dos imigrantes, de toda a papelada, né? Já me considera nível B2. Uhum. Nível B2 é um nível que você tem que atingir para fazer o pedido de cidadania, e é o Uhum. nível exigido para você também pedir bolsas de mestrado e doutorado. Isso que O eu ia te nível perguntar. B2 já está num nível muito bom, tá? O meu nível de espanhol é nível B2. Quer dizer, eu já consigo trabalhar com espanhol. Você está vendo? C1 e C2, Wagner, não adianta. Tem que morar no país. Tem que morar no país. Não tem Ah, jeito. Não tem escapatória. Márcio, você teve que fazer alguma prova de proeficiência, algum desse certificado de proeficiência do idioma? Só para galera, antes de você responder, desculpa, só ficar Uhum. mais claro para quem está nos ouvindo. O framework de referência de idiomas, ele é um balizador para diversos idiomas da Europa. Não é só inglês, tá? Francês, espanhol, inglês e diversos outros idiomas, ok? Vai seguir a mesma regrinha, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Ok. Uhum. Pronto, pode responder. Você teve que fazer algum exame de proficiência? Sim, sim. Lá no FI, quando a gente recebe o visto, logo Uhum, depois a gente tem que voltar no FI, porque eles dão um resumo das leis básicas, tá? Das principais leis que tem na França, e eles fazem um teste com você. Por exemplo, quando eu fui pedir o meu visto pela primeira vez, tinha uma senhorinha atrás de mim, ela era marroquina, ela uhum. tinha noções de espanhol, mas ela não falava nada de francês, nada. E tudo era só sinalizado em francês. E aí eu falei para ela em espanhol, olha, se a senhora quiser eu ajudo, eu espero um pouquinho, quando a senhora for chamada eu acompanho a senhora até o guichê, mas aqui tem que falar francês. E aí, lá no FI, quem não fala francês tem que fazer um curso de 300 horas. É o caso do pessoal que pede asilo político, é o pessoal de perseguição religiosa, entende? O Sim. pessoal chega aqui no zero, o pessoal chega no zero mesmo, como foi o caso do pessoal da Síria, né? Na época do pessoal da Síria que morava na rua, que atravessou, conseguiu chegar aqui na França, é, a, a polícia jurídica recolheu todo mundo e colocou todo mundo para estudar francês. Tem que fazer o curso. Então eles nivelam sim. E você faz uma entrevista também. E assim, eu gabaritei o teste lá de proeficiência. Na entrevista, meu Pô, nível já estava. fantástico, cara. Exatamente. Aí tinha uma questão lá que eu tinha que fazer uma pequena redação, dizer para uma amiga que teve um problema no trem, que eu iria chegar atrasado para buscar as crianças na creche. Eu brinquei e falei com ela, oh, senhora, isso aqui, problema no trem, isso aqui é Paris real. Aí ela começou a rir, né? E ela lá me classificou, B2. B2, ela, perfeito, ó. Se você quiser, futuramente, até você pedir a cidadania, ela me falou batata, e ela falava espanhol também. Uhum. Ela me falou e foi batata. Até você pedir a cidadania, você já vai estar entre C1 e C2. Ela disse que meu nível já estava muito bom. E olha só, Wagner, um ano de Senac, o resto estudando tudo em casa.
É aí que a E gente vai entrar agora. A gente hã? sabe, Márcio, é aí que a gente vai entrar agora, Márcio. A gente sabe que a gente vive uma situação no mundo todo de muita gente perder o emprego, Sim. assim, a gente aumenta, ao mesmo tempo que aumenta a necessidade de você ter uma interação mais global, de você falar outros idiomas, ao mesmo tempo muitas pessoas perderam o emprego. Então, assim, como que a gente, nesse cenário, pode aprender idiomas sem gastar dinheiro? Essa é a ideia. É a ideia. Eu tenho algumas e eu gostaria que você complementasse com as suas, tá? É, hoje tem diversos canais no YouTube, tem diversos sites que você entra e você. Não vou nem falar dos aplicativos, diversos sites que você Uhum. pode entrar para poder praticar inglês, francês, espanhol, alemão, whatever, o idioma-alvo que você quer aprender. Tem diversos sites, eu vou colocar alguns no link desse podcast, ok? Tem encontros de poliglotas, tem encontros do idioma-alvo nas cidades, tem encontros virtuais, você tem conteúdo na internet, tem canal no YouTube, você tem diversos meios de fazer. Agora, complementa com outra parte. Eu acho que a gente já falou de disciplinas em alguns podcasts. Agora, o que Uhum. que você, o que que você indicaria mais para as pessoas que estão nos ouvindo, que a gente sabe que está nessa situação calamitosa, digamos assim, e não tem recursos para pagar uma aliança francesa, para pagar um Instituto Goethe, para pagar um Fisk. Tá. Primeiro, relembrando aqui o que o Jonathan falou no outro podcast que eu participei. Estudar, mas de uma maneira prazerosa. É prazeroso aprender um idioma vendo filme, vendo série, ouvindo música e lendo. Ponto, né? Agora, não vamos colocar os, a carroça na frente dos bois. Vamos de pouquinho em pouquinho, ok? Pessoal do A1, pessoal do A2, né? Primeiro, para todos os níveis, quem puder assistir jornal da televisão sempre. É o vocabulário standard. Não, sim, fala, Wagner. Você diz o jornal local. Sim, Tá. jornal do canal do país. Por exemplo, eu todos os dias, Wagner, eu Uhum. assisto RTP3, assisto TV Espanha, assisto BBC e assisto a France TV2, que é um dos canais da TV 5, Mas tá? você assiste, desculpa, é porque eu estou anotando para poder passar para os nossos ouvintes. Você assiste isso no TV a cabo mesmo ou você assiste no YouTube? Na TV a cabo, mas tem canais também no YouTube, Então, né? galera, Você vamos procurar no pode YouTube. assistir. Eu me inscrevi em um canal de TV alemã Uhum. para assistir alguns vídeos lá. Não entendi nada ainda, mas estou inscrito. Calma, calma. É assim mesmo, Wagner. No começo vai ser assim, parece que eles falam uma coisa só, não corta nada. É porque o cérebro ele vai começar a se adaptar com as palavras, vai ser de pouquinho a Hum, pouquinho, que é o método listening, né? De pouquinho em pouquinho. Jornal, pessoal, eu recomendo para todos os níveis, do A1 até o C2, tá? Eu aqui, já como C1 na França, vou dizer para vocês, todos os dias eu aprendo uma expressão nova. Eu aprendo agora, eu estou no nível que eu aprendi o standard. O curso ele te hum, ensina o standard. Você vai, você vai transitar entre o linguajar vulgar, a gíria, as expressões da rua e o erudito. O vulgar eu vejo em novela, eu vejo em minisséries. O erudito eu vejo quando o Macron ele faz discurso na televisão. Ele uhum. fala certos adjetivos e advérbios que são eruditos. E eu vou lá e tomo nota. Então, só para recapitular, jornal, todos os níveis, ok? Vamos de pouquinho em pouquinho. Foi assim que eu Márcio, você vai ter que repetir, porque você congelou aí, cara. mesmo. No começo vai dar medo. Calma, a gente vai pensar que não tem pausa, né? O jornalista sai falando. Não. O cérebro vai começar a ouvir as palavras, a gente vai começar a se habituar com a música, porque cada idioma é uma música, Uhum. entende? E aí, de pouquinho em pouquinho, a gente vai vendo que, não, essa palavra aqui eu já conheço, né? E tem também
a seguinte questão: o jornalismo ele usa o padrão do idioma. Ele não vai falar a linguagem da rua e também não vai falar uma coisa erudita demais, né? Uhum. Então, para todos os níveis, recapitulando, de A1 até C2, jornal, pessoal, ok? Bom, séries de televisão. Vamos começar com as séries mais antigas. Tem excelentes séries dos anos 80, até mesmo do pessoal aí do mundo geek. Tem a Mulher Maravilha, tem o Batman antigo, tem o Incrível Hulk. E a gente vê a evolução de um idioma justamente no cinema e nas séries, que antes era bem devagarzinho, né? Eles falavam muito bem pronunciado, bem devagar. Então é muito legal para você começar a assimilar o idioma. Da mesma forma, os filmes, né? Os filmes antigos, dia desses, Wagner, eu assisti com a Jane Fonda Barbarella e eu assisti com a Shirley MacLaine Irma la Douce. Cara, incrível como os atores falavam as palavras bem pronunciadas, falavam devagarzinhos, a quantidade de personagens não era a mesma, entende? Muito legal, muito legal. E música, o que a gente pode começar? Não vamos começar com hip hop, né? Não dá, né? Por exemplo, o Anthony Kiedis do Red Hot Chili Peppers. Um cara que é A1, ele não vai conseguir ouvir e entender tudo. Por exemplo, as músicas mais antigas, né? Get Away. Get away, get away, get away now. Eu Não acho que dá. na música a galera podia começar com Frank Sinatra. Também posso falar para você músicas românticas, músicas lentas. Seja britânica ou seja americana. Cara, dia desse eu estava ouvindo a Tracy Chapman. Nossa, que lindo, cara, o inglês dela. Lindo, 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 lindo. As músicas lentas dela, né? Isso para o pessoal do nível A1 e A2. Aí a gente passando para o nível B1, B2, o que a gente pode fazer? Aí já dá para passar para o pop rock mais elaborado. Aí já dá. A gente já consegue acompanhar, seja no britânico, seja no americano. Filmes, aí a gente já consegue pegar já os filmes entre os anos 80 e 90. A gente vê que consegue acompanhar bem até com uma certa quantidade de maiores personagens. Dá para pegar, né? Que eu recomendaria para vocês de série? Pode ser Vikings, só que Vikings vocês só precisam ter o seguinte cuidado. Tem um pessoal ali que tem um certo sotaque, é bom para compreensão oral, porque em Vikings tem muitos atores canadenses, australianos, britânicos não tem, né? Britânicos não tem. Game of Thrones, eu acho que para o nível B1 e B2 é muito bom também. E o legal de Game of Thrones é que tem atores irlandeses, escoceses e de várias regiões diferentes também da Inglaterra. Então é muito legal. É muito legal também. Agora, só voltando uma coisa, para o pessoal do nível A1 e A2. Na hora que vocês tentarem traduzir, duas coisas muito importantes. Saber verificar o que é uma figura de linguagem, o que é licença poética e o que é gíria. Essa é a maior dificuldade. Às vezes a pessoa está no nível A1 e nível A2, quer traduzir uma música e aí tem dificuldade para tentar entender. Que, na verdade, é o nada com nada. Na verdade, é uma licença poética ali. Aquela música não tem relação com nada. Entendeu? E você também tem o cuidado principal de palavras que já entraram em desuso. O meu amigo aqui com quem eu moro é muito engraçado. Vou tentar ser breve aqui. Ele tem uma tia que vive nos Estados Unidos. Ela ainda fala francês, né? Ela saiu daqui novinha, se casou lá, teve filhos lá e ela ainda consegue falar francês perfeitamente. Mas vira e mexe, ela solta algumas palavras em desuso. E aí eles viram Imagino para ela como e é que falaram deve assim, ser a não, situação. essa palavra a gente não usa mais, já entrou em desuso. Então, só cuidado com as séries antigas, com as palavras em desuso, tá bom?
Agora, nível C1 e C2, aí sim, vocês podem pegar os Vingadores, que tem 50 personagens, todo mundo batendo boca. Você pode entrar no nível já do hip hop, entende? Aí vocês já conseguem acompanhar. Tem que ser assim. Para encerrar, Wagner, rapidinho. Literatura. Gibi, para quem está começando. Uhum. Livros infantis, não tenham vergonha de ler em inglês O Pequeno Príncipe, não é nada vergonhoso. Nível B1, B2, infanto-juvenil, né? Eu, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, eu estou terminando de ler uma série que eu comprei, que é mangá, aqui, ó, sobre a história da humanidade. Cara, isso é um barato, isso é um barato. Essa coleção aqui é sensacional. E eu estou lendo aqui, isso é gibi, tá? Aqui é Leonardo da Vinci, a obra e a vida dele, e Einstein. Gibi. Agora, não pense você, qual é o nome daquela escritora? Esqueci o nome dela. Nossa, que viaja na maionese, tem frases incríveis dela na internet. Ih, esqueci o nome dela, rapaz. Tem várias que viajam na... Não, esqueci o nome dela. Porque tem coisas difíceis também em francês, entende? Uhum. Por causa da parte da licença poética, entendeu? Rapaz, eu esqueci o nome dela. Ela era lá de Copacabana, de origem ucraniana. Quer dizer, sei a Ah, vida do Clarice Lispector. Clarice Lispector. Cara, não me venha procurar um autor, você que está com nível A1, A2, me achar um livro da Clarice Lispector, cara, você não vai entender nada. A Uhum. gente que é lusófono, a gente não entende o que a mulher dizia. Loucona, loucona. Sim, Claro, ela escreveu coisas lindas também, Hora da Estrela. mas ela é loucona mesmo. Eu tive a oportunidade de assistir uma peça bibliográfica dela, bem É, longa, de uma pessoa que foi considerada muito parecida com ela e praticamente encarnou ela, aham. né? Fisicamente ela era muito parecida, era uma atriz muito parecida e que A resolveu Beth Glover? realmente. Não lembro agora o nome da atriz, é uma atriz nova. E essa atriz ficou com a peça em cartaz durante muito tempo, entre Rio, São Paulo, Rio, São Paulo. Eu tive a oportunidade de Uhum, assistir alguns. E uhum. era realmente, de tudo que eu tive a oportunidade de ler sobre, me pareceu bem complexo. Então, realmente faz todo sentido você tá no nível B1, A1, B1, B2, e querer entender algo desse nível de complexidade. E aí você Não vai se faz sentido. frustrar, aí você vai pensar assim, caramba, eu estou estudando para nada, não sei nada. Calma, é um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Eu morando aqui há quase 4 anos, tem séries aqui, Wagner, que os Hum, personagens são assim, linguagem da rua mesmo, e tem muita uhum, coisa que eu não entendo, mas é normal. Agora imagina você, uma pessoa, pega aí um amigo seu estrangeiro que mora em Portugal e que vai assistir Tô de Graça, vai ver a Graça falando. Pega aí uma pessoa que vai ver Vai que Cola, Terezinha uhum, do Morro do Serol. A pessoa vai entender? Não vai, não vai. E o humor, tem um lado também do humor também que é muito contextual, né? uhum, Imagino que você fale piadas aí que funcionam muito bem no Brasil e em Portugal não funciona, uhum. né? Exatamente. Ainda tem isso também, entendeu? Aí a Sim. pessoa vai se frustrar. Não, não. É um passo de cada vez. É, isso é interessante, né? Porque, por exemplo, Menina Solta é uma música brasileira que durante, sei lá, desde janeiro até maio foi uma das músicas mais tocadas aqui em Portugal. Ficou no Top Trend. Depois Uhum. você dá um Google aí, Menina Solta é o nome da música. Quem canta? E Menina Solta é uma cantora nova, eu acho que ela só tem essa música. Menina Solta, deixa eu googar aqui rapidinho. É, O nome dela é Julia B, o nome da cantora. ok. Ah, a da minha esposa falando aqui que tem outra música dela fazendo sucesso aí. Mas, cara, só tocava essa música que eu pegava táxi, Uber aqui em Portugal, sempre tocando essa música. Eu entrava em lanchonetes, bares, shopping e sempre tocando essa música. E é engraçado que quando eu me ofereci no Mundo Lingo para dar aula de português de graça para diversos estrangeiros que estavam aqui, isso no mundo antes da pandemia, tá, galera? Isso é janeiro, fevereiro, antes da pandemia chegar, antes do coronavírus chegar aqui. Então, quando eu me ofereci, eu sempre. Todo mundo falava dessa música e eu tive que imprimir muitas vezes a música e levar a música para poder explicar.
E é engraçado que os portugueses gostavam da música, a música é uma das mais ouvidas, e nem eles entendem, porque essa música ela tem diversas regionalidades tipicamente carioca. Ela tem muitas coisas tipicamente carioca. Então, você pode entender, você pode cantar, entender a palavra, mas você não entende o sentido, não entende o conteúdo dali, né? E eu acho que é esse ponto que você está falando exatamente, porque não adianta você querer, você está no nível iniciante, querer ouvir um hip hop e entender tudo, ouvir Eminem e entender, não só, você não vai entender nem a letra, nem o contexto, nem o que ele fala. Uhum. Você está vendo só? É de pouquinho em pouquinho. Sim. Veja só, eu acordo, eu assisto tomando café, eu passo um tempinho com um jornal da France TV2, Uhum. depois eu pulo para BBC e CNN. Quando eu volto para casa, eu assisto ainda um pouquinho a France TV2, né, para ver as notícias, depois eu passo para o RTP3 e passo para a TV Espanha. Agora, programa de televisão para o pessoal nível C1 e pessoal para o nível C2, reality show. Na verdade, do B2 em diante, já dá para você acompanhar legal já, se já estando às portas do C1. Por exemplo, ano passado, não, ano passado, esse ano, estou meio perdido. Esse ano ainda, teve o MasterChef na Espanha, que passa na TV Espanha. São vários participantes de regiões diferentes da Espanha. Por exemplo, é muito legal. Aí você vai vendo o sotaque de cada um, que é diferente. A maneira de falar, os fonemas, né? Muito legal. E tem certas coisas também reality show que são contextuais. A pessoa não vai conseguir entender, mas não tem nenhum problema. Sim, fale. Só para contextualizar o nosso ouvinte, para ninguém se perder, a gente está no tópico como aprender de forma divertida, né? Porque o aprendizado, quando ele se torna chato, ele se torna obrigatório, ele se torna maçante, você tem uma tendência natural a abandonar. Você vai começar a gastar algumas horas, mas você vai abandonar em pouco tempo. Agora, quando você encontra algo divertido, alguma coisa que você gosta, e você faz esse alinhamento, aí as coisas fluem. Eu acho que tudo que o Márcio está falando agora, até agora de dicas dos jornais, dos canais de TV, dos programas de reality show, músicas, filmes, séries, tudo isso é para criar conexão com que é aquilo que a gente vive hoje em dia, né? Aquilo que nos dá prazer hoje em dia, né? De repente aquelas horas que poderiam ser horas de, não vou dizer hora de lazer, mas horas que eu esqueci agora a palavra. Uhum. Então, de repente, aquele momento que poderia ser o momento de procrastinação, ele pode ser uma procrastinação a seu favor. Olha que só que interessante. Aquele momento tão criticado de procrastinação, ele pode ser algo a seu favor. Olha só, por exemplo, no Instagram, né? Não, peraí, deixa eu corrigir porque eu estou falando da maneira brasileira, no Instagram, No né? Instagram. Então, você vai passando, né? Tem os stories ali do seu amigo, dos seus amigos, familiares, você vai dando like, e ali você pode ter uma aulinha. Eu sigo vários Sim. perfis de cursos de inglês em francês. Bom, o nosso chapa Pedro não está aqui hoje, que é o nosso neurolinguista. Ele me deu essa explicação também. Se você puder, se você já fala um idioma e puder estudar, tiver o interesse de estudar um terceiro idioma, não estude o idioma na língua nativa, não estude usando o português. Eu não sei que barato o cérebro dá, mas, rapaz, a gente tem um aprendizado tão eficaz. Sim. Sim, só que aí o Pedro me mandou um textão, não vai dar tempo de ler aqui, mas a explicação dele é bem bacana. Cara, é muito engraçado. Eu acompanhei, eu estava lá no grupo, né? É, é engraçado como a gente tem muitas coisas em comum. Eu também sigo algumas páginas no Instagram que são de francês. E eu aprendo muitas coisas lá. Inclusive, tem uma que grava vídeos com a pronúncia da palavra. Ela posta o texto e também grava o vídeo ensinando a pronúncia. Então, acaba que o meu tempo lá no Instagram acaba sendo tipo, 40 a uma hora a mais, na verdade, olhando
para esse conteúdo. Então, você pode aproveitar realmente aquela ferramenta que você utiliza ali já, né, como o Instagram, e focar naquilo no seu idioma-alvo, né? Acho que você consegue encontrar diversos idiomas. Eu, por acaso, estou estudando francês. E essa coisa que o Pedro falou de você realmente aprender um outro idioma já a partir do inglês, por exemplo, é algo super interessante. Primeiro, porque você vai ter muito mais conteúdo. E segundo, que parece que fica mais fácil. Por exemplo, quando eu reparei isso quando eu estava estudando alemão, por exemplo. Eu estava estudando alemão e inglês, né? E em francês também, quando eu estava estudando francês e inglês. É outra coisa, cara. Apesar de o francês também estar ali dentro do conjunto de línguas românticas, né? Entre português, francês, espanhol, italiano, e ter diversas similaridades entre esses idiomas. Quando você aprende o francês ou o alemão em inglês, a partir do inglês, é, parece que você trabalha melhor, parece que o entendimento é um pouco melhor, né? Não sei se funciona assim para você, mas quem está Sim, nos ouvindo poderia experimentar também. Quer dizer, você que já fala inglês poderia experimentar isso. Acho sim, que é uma sim. boa abordagem. Você vai aprimorar as duas partes, na verdade. Concordo. Não concordo com você. Como o inglês ele é uma língua muito mais objetiva, né? Porque francês e português dão muitas voltas, né? Eu acho Uhum. inglês e espanhol mais claro, mais objetivo, mais direto, né? O aprendizado vai mais rápido. E aí, Agora, para quem também, você voltando aqui àquela parte da música, Márcio, para quem quer aprender através da música, isso é bem legal. Tem muita gente que gosta de ouvir música, e você conseguir associar isso ao aprendizado é bacana. Tem um site que eu gosto muito, que é o Lyrics Training. Esse site funciona da seguinte maneira: você entra no site, você dá play lá em alguma das músicas. Geralmente as músicas, ele já coloca de cara lá as músicas mais populares mundiais. E embaixo vai aparecer na letra da música, a legenda, né? E você tem que completar. Você vai ouvindo e em algum momento ele para e você tem que completar o gap que tem ali, né? Você tem que preencher com a palavra. Você tem que ouvir a música e preencher com a palavra. Você tem alguns segundos para poder preencher. Se você não preencher, ele dá sequência automaticamente. E você pode repetir até você aprender. Então, você vai aprender a letra da música, você vai aprender a palavra e você vai melhorar o seu listening e entender o que o cantor está cantando, né? Isso que é uhum, bacana. Então, eu vou deixar essa referência aí no link para a galera. uhum, ok. Bom, agora eu te perguntei lá atrás se você teve que tirar algumas certificações. Quais são as dicas que você daria para quem tem que tirar a certificação do idioma? Como é que funciona isso? As datas são definidas pelos institutos, então fiquem atentos, tá? Ah, com as datas, porque não é assim, não é agendar, não. As datas são pré-definidas por cada instituto. Não costuma ser muito caro, né? Uhum, Ah, se você já tiver a prática de conversar com nativos, já vai ser muito bom, porque no dia do exame, para avaliar sua conversação, você vai conversar com um nativo. uhum, E aí você vai ficar nervoso se você nunca, ou nervosa, se você nunca conversou com um nativo antes. Aí a gente volta da importância de frequentar um bar, um clube. Por exemplo, uhum, no Rio, Wagner, eu fui muito na Maison de France uhum, para as sessões de cinema. Bati uhum. muito papo em francês ali, participei de muito debate com diretores que lançavam filmes lá. Era muito legal. Infelizmente fechou lá. Tem uma previsão de reabertura, parece que vai ser meio dividido entre França e Alemanha, Uhum, mas tem uma previsão de reabertura. Então, verifiquem também nesses institutos todas as atividades culturais, porque eles têm uma programação de atividades culturais. E aí você vai conhecer os estrangeiros que vivem, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? E que você possa conversar, participar de algum evento em comum. Por exemplo, no Rio de Janeiro, acho que é no Leblon, se não mudou, tem a International Baptist Church, que são cultos da Igreja Batista em em inglês. inglês. Eu também vou começar a frequentar aqui uma igreja católica espanhola, porque eu estou com muita Uhum. saudade de falar espanhol, entendeu? Eu Eu também. descobri que tem uma igreja, e tem uma igreja lá perto da Torre Eiffel, que é uma igreja evangélica que o culto também é em inglês. Aí eu vou lá. Então, para você que é espiritualista, né, que gosta de frequentar missa, culto, né, é
é uma possibilidade também, já é uma opção também. Entende? Quanto mais contatos com nativos você tiver, melhor, porque aí você vai ganhando confiança. Vamos voltar aqui o caso do podcast também. Você lembra do Rodolfo falando? Uhum, Puxa, eu estava muito sem confiança, e aí o pessoal conseguia me entender por causa do uhum, sotaque. A gente tocou nesse assunto do uhum. sotaque. Pessoal, palmas para Karina Fragoso, lá do YouTube, que ela fala uma coisa que ela tem toda a razão. Sotaque não é erro, sotaque é identidade. Sim. É identidade. É a nossa maneira de falar. E aqui na França, então, cara, eles são loucos pelo nosso sotaque, o sotaque do português do Brasil. E todo francês que quer aprender português, ele quer aprender com o sotaque do Brasil. Ele não quer aprender com o sotaque de Na Portugal. verdade, isso aí eu diria, desculpa te interromper, mas eu diria que o mundo todo que quer aprender português, eles querem aprender com o Brasil. Lá no Por Mundo causa da Lingo, música. tem a música, a cultura e também porque a gente fala com a fonética mais aberta, a gente gesticula, a gente abre mais a boca para falar, né? E eu reparei isso lá no Mundo Língua quando eu frequentava isso no mundo antes da pandemia. A gente entra, se identifica, né, com o seu idioma nativo, no caso aqui eu botava sempre a bandeirinha do Brasil, em seguida os idiomas que você domina em ordem de domínio. Então era inglês, espanhol e o último era francês, que era a minha língua-alvo, que eu estava aprendendo. E aí, quando você tem a bandeira do Brasil, as pessoas que querem aprender português acabam se aproximando de você, né, para poder falar. E eu reparei isso, às vezes conversando com as pessoas, que todo mundo queria aprender o português do Brasil. Ninguém quer aprender português de Portugal. É muito mais fácil aprender português do Brasil. Isso que é É, legal. então, não é para ter vergonha. Final de semana passado eu estava em Estocolmo, né? E aí eu parei de tardinha para tomar um chá, tava fazendo friozinho, um chá e comer um bolo, né? E aí tinha uma mesa de 3 meninas, duas Uhum. eram de lá, e tinha uma menina morena, eu bati o olho, pensei assim, essa menina tem uma cara de brasileira, como dizia minha avó, boi preto conhece outro boi preto, né? Essa eu nunca Eu bati o escutei. olho e falei assim, cara, essa menina tem todo jeitão de carioca. Sentei na mesa do lado, né? E aí as três estavam conversando em inglês. Ela começou a falar. Aí eu pensei assim, caramba, essa garota é brasileira. Hum. Porque as vogais abertas, bem articulado, sabe? A gente fala, na verdade, o brasileiro falando outros idiomas, ele vira um italiano. É tudo cantado, tudo cantado. Aí ela falando, eu falei assim, já tenho certeza agora, né? Aí, um dado momento, o que aconteceu? Ela trocou de palavra. Ela, Hum. ela trocou de palavra. Ao invés dela falar no, ela falou não. Ela gritou assim, não. Eu falei assim, sabia. Certeza. Então, resumindo, sotaque não é vergonha. Sotaque é Sim. identidade. Ponto. E não vamos ter vergonha. Exatamente. A gente falou das certificações, né? Como saber, agora uma maneira divertida também, Wagner, como saber se meu nível tá bom do idioma? Você já sonhou em outros idiomas, Wagner? Já sonhei. Já Eu sonhei em já. outros idiomas. Eu já sonhei em inglês e em francês. Bom, então seu nível de francês já tá bom já, cara. Cara, eu não sei, eu acho que não. Eu acho que é porque eu tava muito intenso. Foi uma semana, foi de dezembro até fevereiro. Eu tava muito intenso estudando francês e algumas vezes eu sonhava em francês. Uhum. Mas eu acho, não acho que o meu nível de francês esteja tão bom assim. Vamos marcar um bate-papo nós dois, só falando em francês para você analisar. E aí eu começo a praticar com você. Não. E você já falou em outro idioma muito cansado ou bêbado? Já, já, Já. já, já, já. Agora, o melhor de tudo, e foi o começo que a gente riu, porque eu tentei traduzir uma palavra que não existe em português. Você já conseguiu entender uma coisa num idioma e não conseguiu de jeito nenhum traduzir para o português? Sim, completamente, completamente. É aquilo que você entende que faz sentido naquele idioma, mas você não consegue traduzir para o teu idioma. São sinais que você está com um nível muito bom, está bem avançado no idioma. Ah, não Aí a gente, acredito nisso. Não sim, aí acredito a gente nisso. Eu dá não vou me. Pedro. Pedro, venha, Pedro! Olha,
Faz sentido, faz sentido. Sim. Eu tava pensando, eu até me senti bem agora, porque. Mas faz total sentido isso. Faz sentido. Não é? Agora, agora assim, pra gente encerrar de forma divertida, Sim. qual foi a coisa É, mais engraçada que já aconteceu com você é, por não saber o outro idioma ou por saber idiomas? por não saber o idioma, rapaz, olha só, não foi uma coisa bem engraçada, não. Foi uma Hum, coisa chata. Eu tirei a primeira vez que eu fui para Londres, agora, como já está bem definido na minha cabeça, quem tem o idioma da Inglaterra, quem tem o idioma da Escócia e da Irlanda, está bem separado agora na minha cabeça. Por quê? Por causa da BBC, por causa das rádios também, né? uhum, Rapaz, eu tirei a policial do sério uhum, quando fui para Londres. A mulher era da Irlanda do Norte. Rapaz, o sotaque da Irlanda do Norte não é nada articulado. Get up, uhum. get up. Grop. É, get up. É get Aham. up. I'm sorry, I'm sorry. É assim que eles falam. Nossa, eu pedi para ela repetir, ela bateu assim na mesa. Pau! Aí ela. Ah, agora eu entendi, senhora, desculpa. Mas, nossa, eu deixei ela furiosa. Furiosa, 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 né? No Rio, acho que no começo, né, quando eu te falei, rapaz, eu passei 10 dias no Rio, e aí eu fui pegar o metrô logo de manhãzinha, estava meio grogue por causa do fuso horário. Rapaz do céu, esbarrei com a moça, né, Uhum. na escada, eu falei, Je suis désolé. Pô, tinha acabado de acordar, cara. Aconteceu aqui comigo Me também, olhou né? assustada. A mulher me olhou assustada. Crente que, não, esse cara não é carioca? Pô, tava Aconte- grogão, né? Aconteceu, Primeiro dia no Rio. aconteceu essa semana aqui comigo, né? Aqui em Portugal você pode beber água da torneira, mas eu não bebo porque esse prédio aqui ele foi construído, sei lá, em 1980. Eu não acho que o encanamento esteja tão confiável. Então, assim, eu acabo Uhum. não bebendo. Então, eu vou no mercadinho que tem em frente ao meu prédio comprar água para Aham. beber. E aí eu fiquei das 7 horas da manhã até meio-dia, né, com fone de ouvido, em reunião o dia todo, que é em inglês o dia todo. E então o teu cérebro está ali conectado em inglês, né? Então eu peguei a máscara, quando parou a reunião, um intervalo de 15 minutos entre e uma outra, eu vou lá e comprar uma água rapidinho. É, botei a máscara e desci e fui comprar água. Quando estava voltando, tinha um casal que não conseguia abrir a fechadura da portaria. E eu cheguei e falei em inglês com eles que eu ia abrir, dá licença, eu vou abrir, meti a chave e abri. Aí o cara pegou me respondeu em inglês e veio achando que tipo, eu não falava português, entendeu? É um casal de português que mora aqui no prédio. Só que Ah, eles achavam que eu não falava português. E eu falei, ai, tô com preguiça de explicar. Entendeu? Deixei eles pensando nessa. Porque respondi em inglês, interagi em inglês e pronto. Porque a fechadura aqui você tem que empurrar um pouquinho, e eles estavam puxando, em vez de empurrar, entendeu? Então eu falei, abri e resolvi a situação. Então, assim, eu acho que foi a mesma coisa que está acontecendo com você, né? E às vezes, antes dentro de casa, repetindo novamente, acontece isso. Às vezes você está conectado com o idioma e você repete coisas dentro de casa naquele idioma. sim, 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 normal, normal. Às vezes eu até falando rápido no trabalho, foi como a menina lá da Suécia. Eu falando rápido, às vezes solto uma palavra em português também, é normal. Aí depois você se corrige a não, entendeu? Isso também é um dos sinais do nível B1 e B2. É quando você fala, você já sentiu que saiu errado, aí você volta e você se corrige, né? Legal. Porque no A1 e no A2 você vai cometer todos os erros. Todos os erros, todos. Trocar gênero, colocar artigo onde não tem que colocar. Quando não tem que colocar, você coloca. Né? Todos os erros. Erros de conjugação. B1 e B2, você já está nesse nível, perdão, você já está nesse nível de saber, e falei errado, deixa eu corrigir. Né? Uhum. E o C1 e C2, aí você já tem uma redução bem grande de erros, né? Porque o C1, segundo meu amigo francês que estava me explicando, ele é mais difícil do que o C2, porque o C1 você tem que ter o poder de sintetizar Uhum. textos,
situações, você consegue resumir muito bem, entendeu? C2 não, C2 já é mais tranquilo já. Para o C2, por exemplo, nos exames, eles pedem para você interpretar um contrato de locação, uma bula de um remédio, dos efeitos colaterais, por exemplo, sabe, do que é composto, o medicamento, a composição, é esse nível, entendeu? E é isso. Então é isso, galera. Esse foi mais um bate-papo aqui, né, descontraído, onde a gente compartilhou experiências divertidas sobre aprendizado de idiomas e deixamos dicas aí para você. Eu vou deixar todas essas dicas nos links do podcast. Tudo que foi falado aqui, a gente sempre faz isso. Agradeço ao Márcio pela presença, esteja sempre De conosco aí. nada. Obrigado você também pela lembrança, por ter me convidado pela segunda vez. Adoro participar. E vamos falar de outras coisas também, além de idiomas, né? Scrum, matar a saudade do Rio Agile também, né? Falar de Legal, informática também, né? legal, pode ser. Nesse caso aí, eu Né? acho que eu preciso ser entrevistado. Por isso que a gente não meteu esse Porra, tema ainda. minha vez agora, fazer 50 perguntas. Pode ser, pode ser. Então é isso, Ótimo. galera. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva no canal, compartilhe esse podcast. Eu espero que tenha sido um conteúdo válido para você e até a próxima.